Olá, crianças, sejam muito bem-vindos a mais um módulo da EBD. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso panorama do Novo Testamento, onde a gente vai para a nossa sexta parada. Só que antes da gente começar a nossa sexta parada, eu queria relembrar com vocês o que foi que já foi visto durante todas as nossas outras aulas. Então, na aula número 1, a gente falou sobre a vinda de Cristo, a gente falou sobre o nascimento do Salvador. Na aula número 2, nós falamos um pouco sobre o primo de Jesus Cristo, que foi João Batista. Na aula 3, a gente conheceu e viu como foi a morte e ressurreição de Cristo. E na aula de número 4, nós falamos um pouco sobre a promessa de Jesus Cristo, que foi aos seus discípulos, que foi a vinda do Espírito Santo. E na aula 5, nós conhecemos a história do Estevão, que foi considerado o primeiro mártir, que foi a aula que a gente viu na semana passada. Espero que vocês tenham assistido e tenham gostado também, e tenham feito a atividade. Nessa aula de hoje, a gente vai embarcar um pouco falando sobre o livro de Atos, onde a gente vai abordar um pouco de como foi a conversão de uma pessoa considerada muito importante na Bíblia, e que ele foi considerado também um grande seguidor de Cristo. Só que é muito importante a gente conhecer a história dele antes. O que foi que aconteceu antes dele se tornar seguidor de Cristo? Então, nossa história de hoje está lá no livro de Atos, no capítulo 9, no versículo 1 ao versículo 19. Então, tá bom? Ao versículo 19. Então, nessa parte da Bíblia, nessa passagem da Bíblia, ela conta a história de quem? De Paulo. Paulo, mas quem foi Paulo? O que será que Paulo fez? Não sei. Paulo, ele não era chamado de Paulo antigamente. Antes da conversão dele, ele era chamado de Saulo. Mas por que ele mudou o nome dele? Bem aquela pergunta, né? O que será que aconteceu? Então a gente vai ver a passagem da Bíblia, nesse capítulozinho que eu falei pra vocês, que vai falar sobre a conversão de Saulo, o encontro dele com Cristo. Então vamos lá conhecer Saulo antes da conversão. Saulo, ele nasceu na cidade de Tarso por volta do ano 5 depois de Cristo. Sua família, ela praticava a religião judaica, sendo muito fiéis. E Paulo, ele estudou muito sobre a fé, entendeu? Ele estudou muito sobre a fé judaica e ele era muito fiel às suas crenças. Só que o que ele fazia? Ele perseguia e ele matava os seguidores de Jesus. Ele era muito inteligente, muito estudioso, mas ele fazia essa coisa muito feia. Ele não acreditava em Cristo e ele matava quem acreditava. Então, em um belo dia, ele resolveu que ele precisava perseguir mais seguidores de Cristo. Então, o que foi que ele fez? Ele resolveu ir falar com o grande sacerdote. Só que nessa época, para ele falar com o grande sacerdote, ele precisava de uma carta de apresentação. Então, ele resolveu buscar essa carta de apresentação lá na cidade de Damasco, para assim falar com o grande sacerdote. Então ele foi junto com os seus amiguinhos, ele foi para a cidade de Damasco. Só que no caminho de Damasco aconteceu algo incrível. Durante esse passeio à cidade de Damasco, Paulo viu uma enorme luz, uma luz muito grande que vinha do céu, e uma voz muito forte que parecia um trovão. E ele ficou bastante assustado. Então, tão assustado que ele caiu do cavalo. Então, será o que foi que aconteceu, né? A voz disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: quem é o Senhor? E a voz respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão o que você deve fazer. Eita, o que será que aconteceu? Só que essa luz, gente, ela foi tão forte, que deixou Paulo cego. Ele não conseguia enxergar nada. E os homens que estavam com ele, não estavam entendendo nada. Ninguém viu nada. Só sabiam que ele estava cego. Então, eles tinham que ajudar ele, né? Então, os homens que estavam com ele ficaram paralisados ali, vendo aquilo ali acontecendo e não entendendo nada, porque eles não viam nada. Então, Saulo se levantou,
do chão, viu que não podia enxergar e pegou, os amiguinhos dele pegaram ele e levaram até a cidade de Damasco, que foi o que foi mandado, né? E lá ele ficou 3 dias pra ver, sem ver, e durante esses dias ele não comeu e nem bebeu nada. E lá na cidade de Damasco, Jesus Cristo não tinha dito para Saulo que lá vão dizer o que ele tinha que fazer? Pois é, lá na cidade de Damasco tinha um carinha que ele era seguidor de Cristo. E esse cara, ele se chamava Ananias. E Ananias, ele teve uma visão em que nele aparecia o Senhor, chamando Ananias. E ele respondeu, aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse, apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, porque era lá onde Saulo estava, na casa de Judas. E procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nele apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs a mão sobre ele, pondo fim ao seu castigo, pondo fim ao que ele estava acontecendo com ele, que ele poderia ver de novo. Só que Ananias ficou um pouco assustado e disse, Senhor, eu escuto muitas histórias a respeito desse carinha. Você acha uma boa ideia eu ir lá? Porque esse cara, ele é seguidor, ele persegue os seguidores de Cristo e ele mata. Será que é uma boa ideia eu ir? E ele disse que, e na Bíblia fala que ele ficou um pouco assim, sem entender, né? Mas Cristo tinha mandado, né? Então ele pegou e disse, Jesus pegou e falou para Saulo, vá, pegou e falou para Ananias, vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias pegou e disse, então eu vou. Chegando lá ao encontro de Paulo, Ananias, ele orou, e quando ele orou, os olhos dele voltaram a ver. Os olhos de Paulo voltaram a enxergar, e ele viu quão grandioso foi aquilo que tinha acontecido. E o mais impressionante, ele ficou cheio do Espírito Santo. E naquele momento, ele percebeu que ele precisava ser um seguidor de Cristo, e ele se batizou. Então a vida de Saulo, ela foi transformada. E Saulo, ele foi sim um grande homem quando ele conheceu Cristo. Ele serviu a Cristo de forma fielmente, ele era obediente e ele pregava a palavra de Deus onde ele estivesse. Não importava o que acontecesse, ele pregava, porque Deus havia o escolhido para uma grande missão. Deus havia escolhido a ele para pregar a palavra dele onde ele estivesse. E ele se encontrou com ele durante uma viagem onde ele ia fazer o quê? Ele ia buscar uma carta para fazer maldade, mais maldade com os seguidores de Cristo, e ele acabou se tornando um, porque o amor de Deus o encontrou. Então, o que eu posso falar para vocês? Que Saulo, ele foi criado dentro da religião judaica, ele era fiel, ele foi criado num ambiente religioso, mas nem por isso ele era um discípulo de Cristo. Então, quantas pessoas que são consideradas religiosas, só religiosas, mas não são realmente discípulos de Cristo? E você, que está aí me assistindo? Você é um religioso que só diz que é religioso, que só lê a Bíblia e pronto, e não pratica nada? Ou você é aquele que é um discípulo de Cristo, que mostra o caráter de Cristo, que demonstra o amor de Cristo por onde anda? Porque ser religioso é uma coisa, amar Cristo de todo o coração e de todo o entendimento e fazer a obra dele é outra totalmente diferente. Então, Cristo, ele não quer somente pessoas religiosas, ele quer seguidores, ele quer aqueles que preguem a palavra e que levem o amor deles por onde ele passar. Então, que nós possamos ser seguidores de Cristo, seguidores, que nós possamos ler a palavra dele, mas que nós possamos também levar para outras pessoas, porque nós somos luz, mas uma luz que precisa iluminar os outros, não uma luz para ficar só pra gente, entendeu? Então, para finalizar, eu quero que vocês leiam novamente essa passagem da Bíblia, que está lá no capítulo 9, e é do versículo 1 ao versículo 19, não é do versículo 9, como está dizendo aí. Então, leiam novamente para vocês conhecerem a história
de Saulo e ver como foi linda a transformação que Cristo fez na vida dele. E agora a gente vai orar. Queria convidar vocês para orar nesse momento. Vamos entrar em reverência ao Senhor, pedindo ao Senhor que nós possamos ser mais parecidos com Paulo, depois da conversão, tá bom? Que Paulo se converteu e se tornou um grande seguidor de Cristo, que nós possamos ser assim, que nossa vida possa ser transformada por Cristo dias após dias. Então oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos por mais uma oportunidade de estarmos aqui na tua presença, Paizinho. Muito obrigada por esse livre acesso, muito obrigada por todas as oportunidades que temos de estudar sobre ti, de te conhecer mais, Paizinho. Ó Senhor, nesse momento eu queria te pedir pela vida de cada criança que está assistindo, Pai, que elas possam, Senhor, refletir o teu amor, que elas possam ter perseverança em te servir e que elas possam te buscar cada dia mais, Senhor. Muito obrigada pelo Senhor estar protegendo elas, muito obrigada pela saúde delas e pela saúde da família delas. Continue com eles, Paizinho, continue quebrantando o coração deles a cada dia, Senhor. E que nós possamos acordar agradecendo ao Senhor, que nós possamos dormir agradecendo ao Senhor, Paizinho. Que nós possamos ser fiéis e que nós possamos ser dedicados na tua obra, assim como Paulo é, assim como Paulo foi, Paizinho. Que nós possamos ser transformados, que nossa vida ela possa mostrar e que ela possa transparecer o teu amor, Paizinho. Que nós possamos ser luz onde nós andarmos, que nós possamos ser sal onde nós pisarmos, Paizinho. Que nós possamos ser seus discípulos fiéis por onde nós andarmos, Pai. Muito obrigada, esteja conosco e com nossa família. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, que nós possamos ser como Paulo foi. Paulo foi um seguidor de Cristo, Paulo amou a Deus acima de todas as coisas e Paulo ele pregou o evangelho por onde ele passou. Então, você também pode pregar o evangelho dentro da sua casa. Fale com um amiguinho pelo WhatsApp, fale pelo Instagram, liga para ele, convida ele para orar. Então, que nós possamos ser assim, discípulos de Cristo verdadeiro, não só religiosos. Então, fiquem com Deus. Foi um prazer estar aqui com vocês e eu vim dizer que nós, o Ministério Infantil, estamos morrendo de saudade de vocês, mas nós acreditamos que logo, logo nós estaremos todos juntos. Um grande beijo e até a próxima!